Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje vamos falar de algo que parece inofensivo e é muitas vezes referido como sendo algo saudável e associado a um estilo de vida saudável, mas que pode ter um impacto clínico relevante: o chá verde e a sua interação com medicamentos. Um artigo publicado recentemente na revista Clinical Pharmacology and Therapeutics, no fundo uma revisão sistemática conduzida por um grupo de colegas investigadores da Universidade de Sydney, da Austrália, veio reunir a evidência científica disponível sobre o impacto do chá verde e dos seus compostos, nomeadamente as catequinas, na absorção de vários fármacos. E o que é que estes investigadores encontraram? Bom, dos vários estudos que foram encontrando no caminho da sua revisão sistemática, os autores identificaram 17 estudos interessantes realizados com voluntários saudáveis em que usaram nesses estudos um desenho de crossover. Ou seja, em termos práticos, as mesmas pessoas tomaram o medicamento em dias diferentes. Nos dias em que também consumiram chá verde e noutros em que não consumiram chá verde. E mediram então a biodisponibilidade do medicamento, quer no dia em que as pessoas consumiram chá verde, quer nos dias em que o não consumiram. E os resultados, caros colegas, são no mínimo surpreendentes e importantes. Neste ponto, quero recordar que a biodisponibilidade de um fármaco é a proporção da dose desse fármaco que foi administrada e que atinge a circulação sistémica, a corrente sanguínea. Então, este estudo mostra que a biodisponibilidade é significativamente reduzida pelo chá verde no caso de vários fármacos que utilizamos com muita frequência no nosso dia-a-dia. Por exemplo, a atorvastatina. O chá verde causa uma redução de 24% na biodisponibilidade deste fármaco. Repito, menos 24% de biodisponibilidade. No caso da rosuvastatina, menos 15% a 20%. No caso do lisinopril, atenção, menos 66%. No caso da fexofenadina, um antihistamínico que é mais conhecido em Portugal pelo seu nome comercial, mas que aqui não posso referir, menos 70% de biodisponibilidade. E no caso do ácido fólico, menos 27% a 40%. Por vezes, também pode ocorrer o efeito oposto. No caso, por exemplo, do sildenafil, a biodisponibilidade aumentou cerca de 50% quando tomado com chá verde. Curiosamente, nem todos os medicamentos da mesma classe são afetados. Por exemplo, no caso das estatinas, vimos aqui a redução na atorva e na rosuvastatina, mas o mesmo não acontece com a fluvastatina e a simvastatina, em que não existiram alterações relevantes na biodisponibilidade destas duas últimas estatinas. Os autores lembram que estes efeitos se devem às catequinas, que são compostos naturais do chá verde que interferem com transportadores intestinais e com o metabolismo hepático de vários fármacos. A quantidade destas catequinas pode variar muito consoante o tipo de chá e o respectivo modo de preparação. Então, na nossa prática clínica, o que é que isto significa para nós, médicos de família? Bom, significa que vale a pena perguntar ativamente aos nossos pacientes se consomem chá verde. E especialmente se estiverem medicados com estatinas, antihipertensores ou suplementos de ácido fólico. E também significa que devemos aconselhar a evitar a toma simultânea de medicamentos com chá verde. Idealmente devem ser tomados em momentos separados ou até, se realmente os pacientes puderem evitar o chá verde para minimizar o risco de interações, será mesmo o ideal. Quero apenas aqui também deixar uma nota que, no fundo, a maioria destes dados
provêm de estudos de farmacocinética e não de estudos clínicos em contexto real, mas existem já vários casos descritos de interações significativas até com terapêuticas oncológicas. Portanto, é algo que devemos ter em consideração. Caros colegas, em resumo, o chá verde pode ser consumido sim, mas pode diminuir a eficácia de vários medicamentos ou, em alguns casos, até potenciá-los de forma indesejada, pelo que deve merecer a nossa atenção e a atenção dos nossos pacientes. No fundo, isto é mais um bom exemplo de como até produtos rotulados como, entre aspas, produtos naturais, podem ter interações relevantes e de como o nosso papel na educação terapêutica continua a ser essencial. Também aqui uma nota de relevância para a nossa função enquanto médicos de família. E assim terminamos mais um episódio do podcast Temos a Familiar. Se achou este tema interessante, podem partilhar com colegas e amigos. E muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.